7 leis de Noé e as suas ramificações. Você já escutou falar a respeito disso? Bom, seja bem-vindo a mais uma aula de suporte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Hermon, aqui na cidade de Belo Horizonte. Vamos, irmãos, temos estudado ao longo desse ano as leis de Moisés, compostas de 613 normas positivas e negativas que nós, na grande maioria das vezes, desconhecemos e só ouvimos chamar de lei de Moisés e, quando muito, restringimos aos 10 mandamentos que Moisés recebeu transcritos na tábua, escritos pelo próprio dedo de Deus, né? Bom, mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse percurso. Não sei se você já parou para se perguntar, né, que Abraão, mesmo tendo sido aquele que foi chamado para poder dar início a uma geração de pessoas que seriam um povo sacerdotal da parte de Deus, que são os judeus, o povo de Israel, ele, lá em Gênesis, no capítulo 26, versículo 5, dele já é dito que ele cumpria os mandamentos de Deus, que ele obedecia os preceitos, os estatutos, ele ouviu a voz de Deus. Entretanto, quando a gente lê no Novo Testamento o texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 17, é dito ali que a lei só veio 430 anos depois. O contexto ali do texto de Gálatas é a respeito das alianças, né? As alianças não se anulam umas às outras. Entretanto, fica bem chamativo, né? Causa uma certa atenção, um certo estranhamento, o fato de que, mesmo que ainda não tivesse a lei que Deus deu a Moisés para entregar ao povo de Israel, Abraão, o primeiro judeu que existiu, por assim dizer, né, o patriarca dos judeus e o patriarca da fé monoteísta, ele já era então considerado um cumpridor de mandamentos. Como é que é isso? Bom, a tradição dos judeus costuma dizer que, embora Moisés tenha recebido os mandamentos da parte de Deus, lá no Monte Sinai, para entregar ao povo de Israel, já existia leis de fato da parte de Deus para toda a humanidade, principalmente os descendentes de Noé. É importante você se lembrar que Noé, assim como Moisés, assim como Adão, era um reiniciador do povoamento do mundo. Adão e Eva deram origem a todos os seres humanos até a época de Noé. Quando chega a época de Noé, Deus então se entristece com o pecado, com o desvio do povo, e aí existem outros assuntos a respeito de como é que isso teria acontecido, né? Como tal degeneração teria acontecido até aquela época, e pela soberania de Deus ele decidiu reiniciar tudo, destruir toda a vida sobre a terra, né? Resguardando Noé e a sua família, né? E também um par de cada animal considerado puro, e 7 pares de cada animal considerado impuro. Lembrando que o conceito de animais ritualmente puros e impuros também só se vê claro nas leis que Deus deu a Moisés, 430 anos depois de Abraão. É mais uma coisa que chama a atenção. Bom, se você observar então, essa imagem aqui, ela te lembra a saída dos animais da arca. Tanto é que você vê lá em cima o arco, né, o arco-íris, que, segundo as Escrituras, é o símbolo da aliança de Deus com o homem, como uma promessa de que ele nunca mais voltaria a destruir a humanidade com o dilúvio, né? Só que é uma imagem até bucólica, né? As imagens ajudam muito a figurar as coisas, a formar o conceito das coisas nas nossas cabeças. Só que esse mundo pós-diluviano aí parece que ele está muito organizadinho, né? Eu particularmente acho que provavelmente o mundo pós-diluviano estava meio bagunçado dessa forma. É bom você lembrar, né, ter em consideração que o mundo ficou submerso à água por mais de 60 dias. Na verdade, mais de 180 dias ficou o mundo submerso em água. Então, certamente, quando as águas desceram, a ave achou onde pousar e a arca finalmente estacionou, por assim dizer, atracou, com certeza o mundo não estava organizadinho como naquela primeira imagem que nós vimos, né? E ali nós vemos, em Gênesis 9, algumas proibições mesmo, né? Elas estão algumas vezes, tem duas ali que são bem claras, né? Uma delas mais subentendida. Você lê ali
em Gênesis 9, que é proibido o homem comer a carne com sangue. Né? O sangue ele deveria deixar esvair, porque, de acordo com o texto, a vida de uma carne, a vida de um ser humano está no seu sangue. Então, comer a carne com sua vida não pode. Isso você vê como um dos mandamentos que a tradição judaica diz que foi entregue por Deus a Noé e, portanto, é extensivo a toda a humanidade, a todos os descendentes de Noé. Inclusive, é lógico, os judeus. Né? Mas existe uma outra lá que é o seguinte: o homem que matar o homem, esse também será morto por um outro homem. Há ali um subentendido, um dos mandamentos, de acordo com o que diz a tradição judaica, que foi entregue a Moisés, a Noé, que é o fato de estabelecer sistemas de justiça para que uma pessoa não cometa exageros ao se vingar, até porque a vingança não é dada aos seres humanos. As escrituras dizem que a vingança é algo privativo, pertence apenas a Deus. Bom, mas então vamos seguir o texto aqui. As 7 leis noéticas e suas ramificações são essas aí, ó. Não praticar idolatria, com 10 ramificações, nós já vimos isso na aula anterior. Não blasfemar contra Deus, possui 8 ramificações. Não assassinar, com 1 ramificação. Não roubar, com 16 ramificações. Não cometer imoralidade sexual, com 10 ramificações. Não maltratar os animais, com 2 ramificações. E estabelecer tribunais e sistemas de justiça, com 19 ramificações. Bom, com isso, eu gostaria também de trazer à sua memória o que acontece na igreja do Novo Testamento, a igreja recém-criada, quando começam a se converter ali os não-judeus, os gentios. Pedro é o primeiro que vai à casa de um não-judeu, estimulado, impulsionado pelo Espírito de Deus. Ele teve uma visão onde Deus diz que não é para ele chamar de impuro aquilo que Deus purificou, e quando ele prega lá na casa daquele não-judeu, que era um capitão do exército romano, ele vê que aquela pessoa recebe, tanto ele quanto a família, aquele militar mais a família dele, recebem o Espírito Santo e começam a falar outras línguas, outros idiomas, e o Pedro fica assustado, porque ele já tinha visto aquilo no dia de Pentecostes, mas não com pessoas que não eram judias. Até então ele achava que misturar os judeus com os não-judeus seria um ato de impureza. Por isso, então, que na visão ele era advertido de não considerar impuro aquilo que Deus purificou. Então começa a haver a pregação do evangelho para os não-judeus, realmente cumprindo o ide de Cristo, assim que ele subiu aos céus, lá no capítulo 1, e o evangelho vai crescendo até os confins da terra, e não-judeus vão entrando na aliança que Deus fez com Abraão para serem chamados filhos de Deus. E aí, quando chega em Atos 15, há uma disputa entre aqueles que eram muito tradicionais e achavam que os gentios tinham que se circuncidar para cumprir toda a lei que Deus deu a Moisés para o povo de Israel, e tinha aqueles que, na verdade, esses é que tinham a visão ortodoxa, a visão correta. Paulo defendeu essa visão e Tiago definiu que ela era correta. O Tiago era o presidente da reunião, do concílio. Lá em Atos 15, no versículo 20, é dito que não deveria ser colocada outra carga em cima daqueles que iam se convertendo, pelo menos inicialmente não deveria ser colocada outra carga, a não ser as seguintes regras: que cada gentio que se convertesse ao Deus de Israel, reconhecendo que Jesus era o seu Messias, o seu Cristo enviado, deveria se abster da contaminação dos ídolos, da fornicação, do animal sufocado, ou seja, aquele que não é sangrado, aquele que ainda está com sangue no seu corpo, e abster-se do sangue. Nesse caso, sangue é sinônimo de derramamento de sangue humano, logo, assassinato. E eu queria chamar a sua atenção que isso está em Atos 15, versículo 20, e faz menção de 4 dessas regras aí, dessas 7 regras que a tradição judaica diz ser aplicável a todo ser humano. Veja bem, abster-se de ídolos, está lá o primeiro mandamento. Abster-se da imoralidade sexual, né, ou das contaminações, da fornicação, como foi dito no texto que eu acabei de comentar, está lá no 5º mandamento, né, dado a Noé, de acordo com a tradição judaica. Não cometer imoralidade sexual.
O abster-se de animal sufocado enquadraria em não maltratar os animais, aí no sexto mandamento que nós vemos nessa tradição. E por fim, o sangue faz referência ao assassinato, está aí no mandamento 3. Isso precisa chamar a sua atenção no sentido de que é pelo menos plausível entender que, de fato, na época de Jesus, todos os judeus e dos apóstolos, todos os judeus tinham esse conhecimento básico, né? É possível realmente que isso faça parte da tradição deles desde então, de que existe um espaço no céu judaico, por assim dizer, né? Na nova terra, no novo céu e na nova terra, não apenas para judeus e cumpridores das leis de Moisés, mas para todo não-judeu que observa, no mínimo, essas regras. Mas isso não significa que é o limite que eles podem ir. Esse é o básico que se pode ir, até porque lá em Atos 15, a partir do versículo 20, é dito que o restante, os novos convertidos vão compreendendo conforme forem frequentando os locais de reunião, né, e aprendendo da lei de Deus a cada sábado, que era um dia que os judeus se reuniam para aprender a respeito da lei de Deus dada a Moisés, né, na sinagoga, que era o local de reunião na época, a cada sábado. Então, nada mais interessante, né, nada mais justo do que a gente procurar conhecer cada vez mais a respeito da lei de Deus. E na aula de hoje nós vamos ver aí a respeito do segundo mandamento com suas ramificações, que é o mandamento de não blasfemar contra Deus. Ok? Só para você conhecer então todos os desdobramentos, todas as ramificações, não vamos aprofundar, mas existe aí as subdivisões do fato de não blasfemar contra Deus, incluem reconhecer a existência de Deus, porque e o Novo Testamento diz que quem quer agradar a Deus precisa pelo menos acreditar que Deus existe. Temer a Deus no sentido de reverenciar, tá? E esse temor, meus irmãos, nada tem a ver com o pânico, né? Servir a Deus não deve nos causar pânico. O pânico de estar diante da face de Deus é devido aos pecadores, aqueles que têm uma vida impenitente. Aqueles que servem a Deus e são chamados de filhos, eles não temem no sentido de pavor à presença de Deus. Temem no sentido de reverência e, lógico, como filhos amados, também temem falhar e serem punidos em virtude da sua falha, do desagrado que porventura causarem a Deus. Mas não pânico, ok? O terceiro desdobramento seria orar a Deus. Orar a Deus no sentido de servir a Deus. É um dos significados, né? Uma das condutas que faz referência a servir a Deus, e esse é um mandamento que todos os que creem em Deus devem obedecer. Orar é uma dessas práticas. Tá, ok? Então, quando você invoca a presença do único Deus que existe, você concorda que, de fato, você assume, você declara que, de fato, só existe um Deus. E você o cultua, você o reverencia, orando, louvando, dando graças a Deus. E como diz esse quarto mandamento, e essa quarta ramificação, você santifica o nome de Deus, mesmo que seja através do martírio. O que é o martírio? É o sofrimento que você passa em virtude de um ideal que você sustenta. Nesse caso, é você sofrer para sustentar a sua fé no único e verdadeiro Deus, mesmo que te deem ordem, te ameacem de morte para que você negue o seu Deus. Então, a morte de uma pessoa em defesa da sua fé é uma forma de santificar o nome de Deus. É proibido também difamar o nome de Deus, ainda que se chegue ao martírio. Então, não se pode falar mal do nosso Deus, não se pode tirar a fama do nosso Deus, não se pode trazer opróbrio, vergonha para o nome de Deus, né? Essa é uma forma de não blasfemar contra Deus. A sexta subdivisão seria estudar as partes permitidas da Torá. É bom lembrar que esse texto foi trazido, já comentei com você, a partir de fontes judaicas. Os judeus entendem que nem tudo dentro da Torá é permitido para estudo dos não-judeus. Até porque eles não entendem que a Torá seja apenas a parte escrita da Bíblia. Nós, de tradição cristã evangélica principalmente, entendemos que a Torá está contida ali no que a gente chama modernamente de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Mas eles entendem que, de acordo com a tradição deles,
Deus teria dito outras coisas para Moisés que não foram escritas. Eram conhecidas então como Torá oral, mandamentos orais transmitidos de pai para filho, de geração em geração. Hoje tem isso escrito, né, em diversas fontes, e essas fontes, segundo os judeus, não seriam destinadas a pessoas gentílicas, né, a não-judeus. Mas, como isso não faz muita diferença para nós que somos cristãos, que somos monoteístas no sentido cristão, né, entendendo que Cristo é a representação do nosso Deus, então nós entendemos que a Torá, como nós a temos, é totalmente permitida para o estudo de qualquer pessoa que se interesse em servir o único e verdadeiro Deus, né? Então, estudar a Torá é uma das formas de não blasfemar contra Deus. Inclusive, quanto mais você conhece de Deus, menos você o tenta, menos você falha contra ele, pelo menos por ignorância. Afinal de contas, as falhas por ignorância ainda são falhas. O sétimo desdobramento é honrar os estudiosos da Torá, conhecidos como sábios, também respeitar os professores, né, aqueles que ensinam a Torá, que ensinam as Escrituras. E isso também pode ser extensivo a respeitar os idosos, porque as pessoas acumulam experiência de vida conforme vão vivendo. Então, dentro de uma tradição oriental, e é um bom hábito que a gente deveria cultivar aqui no Ocidente, é de respeitar mesmo os idosos, e não só porque são nossos pais ou nossos avós, mas qualquer idoso tem experiência de vida o suficiente para poder permitir, dar a ele a dignidade de ser respeitado pelos mais jovens. Na cultura judaica, então, inclusive um mandamento nas Escrituras é dito que diante de um idoso você se levanta, né? Então você o honra ao se levantar para reconhecer a chegada dele, você cede lugar para ele, você o serve, você procura realmente deixá-lo confortável. Essa é uma forma de honrar os estudiosos das Escrituras, honrar e respeitar os professores, honrar e respeitar os idosos. Tá ok? Bom, o oitavo desdobramento seria a proibição de maldizer, no sentido de proferir insultos. E não só contra Deus, mas contra qualquer pessoa, porque quando você profere insultos e maldições contra outras pessoas, você dá um testemunho ruim a respeito do seu Deus. E para quem crê na existência de outros deuses ou nega a existência do nosso Deus, isso seria um mau testemunho. Seria acabar por difamar o nome do nosso Deus por meio do nosso comportamento. Bom, hoje você teve acesso a esses desdobramentos a respeito da lei que Deus teria dado a Noé, de acordo com a cultura judaica, que aparentemente pode encontrar respaldo nas Escrituras Sagradas, de acordo com o que a gente encontra ao longo das Escrituras, e eu estimulo você que continue estudando as Escrituras, crescendo na graça e no conhecimento, e você que é membro da Igreja Batista Hermon, está em Belo Horizonte e tem a oportunidade de ter conosco no templo, todos os domingos às 8 horas e 45 minutos, esteja lá. Pelo menos o tempo é mais extenso, o tempo é mais longo, né? E nós podemos sempre tratar de outros assuntos. Quando a aula é colaborativa e os outros irmãos falam, né, contribuem, cedem um pouco do seu conhecimento, a aula sempre fica muito mais rica. Meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma boa semana.